Alguma vez você olhou para o céu estrelado em uma noite clara e se perguntou que segredos o universo esconde? Desde seus primórdios, a humanidade sentiu uma profunda curiosidade pelos mistérios que habitam além do nosso planeta. Por que existe algo em vez de nada? O que há além do que nossos olhos podem ver? Neste vídeo, nos embarcaremos em uma fascinante jornada através de alguns dos enigmas mais intrigantes do cosmos, mistérios que desconcertaram cientistas e astrônomos por gerações. Imagine um universo cheio de estrelas, mas por que então o céu noturno é escuro? A paradoxo de Olbers nos leva a questionar a natureza da nossa existência. Se há estrelas infinitas, por que não há luz em cada canto do céu? A resposta a esta e outras perguntas pode mudar nossa forma de entender o universo. Você já se perguntou o que realmente atrai nossa galáxia? O grande atraidor é um fenômeno misterioso que parece exercer uma força invisível sobre nossa Via Láctea e muitas outras galáxias. Mas, o que o compõe e por que continua sendo um enigma? As galáxias ultradifusas são outro desses segredos que nos desafiam. Essas gigantescas estruturas parecem vazias, com muito poucas estrelas em seu interior. Como é possível que algo tão enorme seja tão tênue? A natureza dessas galáxias continua a surpreender os astrônomos e nos convida a explorar além do óbvio. E falando de mistérios, que tal se eu te dissesse que o vácuo do espaço poderia estar cheio de energia? A energia do vácuo é uma força que poderia explicar a expansão acelerada do universo. No entanto, sua origem continua sendo um mistério não resolvido. Como pode algo que parece vazio estar tão cheio de surpresas? Outro mistério intrigante é o da estrela de Tab, uma estrela cujo brilho varia de forma inexplicável. Alguns até sugeriram a possibilidade de que uma mega estrutura alienígena esteja por trás desse fenômeno. Mas quão longe estamos de realmente compreender esse enigma? Além disso, as lentes gravitacionais nos permitem observar além do que acreditávamos ser possível. Esses efeitos ópticos provocados pela curvatura do espaço-tempo nos revelam mais perguntas do que respostas sobre a matéria escura. O que é essa matéria que não podemos ver, mas que parece ser fundamental para a estrutura do universo? O universo também nos apresenta outra pergunta fascinante. Por que somos feitos de matéria e não de antimateria? A assimetria matéria-antimatéria é um mistério que desafia nossa compreensão das leis físicas. O que ocorreu no momento do Big Bang que levou a essa estranha desigualdade? E se você achava que isso era tudo, o eixo escuro desafia nossas noções de homogeneidade no cosmos. Essa estranha aliança de galáxias sugere que pode haver algo mais em jogo, algo que ainda não compreendemos completamente. À medida que avançamos em nossa busca por respostas, encontramos o fundo cósmico de micro-ondas, uma radiação que provém dos primeiros momentos do universo. Esse eco do passado ainda guarda enigmas que os cientistas tentam desvendar. A inflação cósmica, a rápida expansão do universo em seus primeiros instantes, é outra das grandes incógnitas. O que a causou e como influenciou a estrutura atual do cosmos? E no âmbito do hipotético, as estrelas de quarks poderiam existir em lugares recônditos do universo, desafiando tudo o que sabemos sobre a matéria. Que outras maravilhas nos esperam na imensidão do espaço? Os neutrinos cósmicos. Essas partículas quase invisíveis que atravessam tudo a seu passo poderiam ser a chave para entender a origem do universo. Mas o que mais poderiam nos revelar? Finalmente, o limite de Planck, onde as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar, levanta perguntas profundas sobre a natureza da realidade, e as explosões de raios gama, explosões gigantescas a bilhões de anos-luz, nos convidam a perguntar o que as causa e o que nos dizem sobre o universo. Assim, ao olhar para o vasto céu, lembre-se de que cada estrela e cada sombra escondem segredos que ainda estamos tentando compreender. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto exploramos juntos os mistérios do universo, tentando desvendar o desconhecido e encontrar nosso lugar neste imenso cosmos. A escuridão do céu noturno sempre foi um enigma cativante. Se olharmos para cima, encontramos um vasto manto estrelado, mas a pergunta que surge é: por que, apesar da imensidão do universo e da quantidade de estrelas que existem, o céu não brilha intensamente o tempo todo? Essa questão é conhecida como a paradoxa de Olbers, e sua resposta nos leva a explorar não apenas a natureza das estrelas, mas também a própria estrutura do cosmos. Você já se perguntou o que aconteceria se todas as estrelas fossem visíveis ao mesmo tempo?
Se considerarmos que há trilhões de estrelas em nossa galáxia e que existem inúmeras galáxias no universo, o lógico seria pensar que o céu teria que estar completamente iluminado. Mas não é assim. De fato, na escuridão da noite, vemos apenas um pequeno número de estrelas. Por que isso acontece? Uma possível resposta está na expansão do universo. Desde o Big Bang, o cosmos tem estado em constante expansão, o que significa que algumas das estrelas mais distantes estão se afastando de nós a uma velocidade tal que sua luz nunca poderá nos alcançar. Isso implica que há partes do universo que estão completamente fora do nosso alcance, e sua luz não pode contribuir para o brilho do céu noturno. Mas a expansão não é a única razão. Também está o fato de que as estrelas têm uma vida limitada, nascem, brilham e eventualmente morrem. Isso significa que em qualquer momento dado, apenas uma fração das estrelas está em sua fase de vida ativa, emitindo luz. As que deixaram de brilhar não iluminam mais o céu, e sua ausência contribui para a escuridão que percebemos. Aprofundando um pouco mais, a distância desempenha um papel crucial. A luz das estrelas se atenua com a distância. À medida que viajamos pelo espaço, a luz se dispersa e as estrelas mais distantes se tornam pontos tênues. Isso significa que, embora o universo esteja repleto de estrelas, apenas aquelas suficientemente próximas podem ser vistas com clareza. E quanto à matéria escura? Essa substância misteriosa, que constitui a maior parte do universo, não emite luz e não interage com a luz da maneira que conhecemos. Pode estar lá, em grandes quantidades, mas sua presença não ilumina o céu, fazendo-nos questionar seu impacto na percepção que temos do cosmos. Além disso, a estrutura do universo não é uniforme. Existem regiões densas e vazios, o que influencia a distribuição da luz que recebemos. Em algumas áreas, pode haver muitas estrelas em uma pequena região do espaço, enquanto em outras, a escassez de estrelas contribui para a escuridão. Esse fenômeno também se relaciona com a natureza das galáxias e sua formação ao longo de bilhões de anos. Por outro lado, o fenômeno da luz é fascinante. A luz das estrelas viaja através do espaço a velocidades incríveis, mas mesmo a essa velocidade pode levar milhões de anos para chegar até nós. Isso significa que quando olhamos para o céu, estamos vendo o passado. Cada estrela tem sua própria história, e algumas delas podem ter deixado de existir antes que sua luz chegasse aos nossos olhos. Outro aspecto intrigante dessa paradoxa é a forma como nossa própria atmosfera afeta a visibilidade das estrelas. A poluição luminosa em muitas cidades obscurece nosso campo de visão, impedindo que vejamos a multitude de estrelas que realmente existem. No entanto, em lugares remotos e afastados da civilização, o céu pode nos deslumbrar com um espetáculo de luzes que nos lembra a imensidão do universo. A paradoxa de Olbers nos convida a refletir sobre nossa própria existência neste vasto cosmos. Muitas vezes, nos sentimos pequenos e insignificantes diante da imensidão do universo, mas ao mesmo tempo, somos parte dele e nossa capacidade de questionar e explorar nos distingue. À medida que aprendemos mais sobre a natureza do universo, novas perguntas surgem. O que mais há lá fora? Quantas outras paradoxas nos esperam na escuridão do espaço? A exploração do universo tem sido uma busca constante da humanidade. Desde os antigos astrônomos que observavam as estrelas até os cientistas modernos que utilizam telescópios avançados, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. No entanto, a paradoxa de Olbers nos lembra que ainda há muitos mistérios por resolver. Assim, da próxima vez que olhar para o céu noturno e se deparar com a escuridão, lembre-se de que essa escuridão é um reflexo da complexidade e da beleza do universo. Nos convida a continuar buscando respostas e a nos maravilhar diante do desconhecido, porque no final, o universo é um quebra-cabeça em que cada peça nos aproxima um pouco mais da verdade. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O Grande Atraidor é um enigma que tem fascinado astrônomos e cientistas durante décadas. Mas, o que é realmente essa misteriosa região do espaço? Imagine uma força invisível que parece estar puxando nossa galáxia, a Via Láctea, e muitas outras galáxias próximas em direção a um ponto que não podemos ver. Como é possível que algo tão grande e poderoso possa estar oculto aos nossos olhos? Situado em uma área do céu na constelação de Centauro, o Grande Atraidor se encontra em uma região do espaço chamada Superaglomerado de Hidra Centauro.
Este superaglomerado é um vasto conglomerado de galáxias que se estende por bilhões de anos-luz, mas por que os astrônomos acreditam que há algo além do que podemos observar? A resposta reside no movimento das galáxias. Ao estudar como elas se movem e se agrupam, os cientistas descobriram que estão sendo atraídas em direção a um ponto específico. E esse ponto é o Grande Atraidor. A questão é que, embora possamos ver as galáxias que estão sendo atraídas, não podemos ver a fonte dessa atração. O que poderia ser? Algumas teorias sugerem que poderia ser uma acumulação massiva de matéria. Mas nem toda essa matéria é visível. Portanto, surge uma pergunta intrigante. É possível que haja uma grande quantidade de matéria escura nessa região que ainda não conseguimos detectar? A matéria escura é um componente misterioso do universo que não emite luz nem energia, o que a torna praticamente indetectável com nossos telescópios atuais. No entanto, sua presença pode ser inferida através de seus efeitos gravitacionais. Mas não se resume apenas à matéria escura. Também há quem especule que o Grande Atraidor poderia estar relacionado a estruturas ainda maiores no universo, como os superaglomerados de galáxias que estão em constante movimento. Imagine que o universo não é apenas um vasto vazio cheio de estrelas, mas está repleto de forças e dinâmicas que nunca vimos. Que outras surpresas o cosmos poderia nos reservar? À medida que os cientistas investigaram o Grande Atraidor, descobriram que sua influência se estende além de nossa própria galáxia. De fato, muitos superaglomerados de galáxias parecem estar em movimento em direção a essa região, o que sugere que o Grande Atraidor poderia ser um ponto de convergência para uma série de estruturas cósmicas. Isso levanta outra pergunta fascinante. Poderia haver outros atraidores no universo que ainda não descobrimos? A busca pelo Grande Atraidor levou os astrônomos a desenvolver novas técnicas e tecnologias para observar o cosmos de maneiras que antes eram impensáveis. Com telescópios mais potentes e métodos mais avançados, os cientistas estão cada vez mais perto de desvendar esse mistério. Mas, quanto tempo realmente levará para descobrir a natureza dessa força oculta? A ciência avança a passos largos, mas o universo é vasto e cheio de segredos. Por outro lado, o Grande Atraidor também nos convida a refletir sobre nossa própria posição no universo. O que significa para nós como humanidade saber que estamos sendo atraídos em direção a um ponto desconhecido? Essa ideia pode ser desconcertante, mas também é um lembrete de que estamos conectados a uma rede cósmica muito maior do que poderíamos imaginar. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, a entender nosso lugar no vasto cenário do universo. Os astrônomos têm utilizado imagens de raios-x e outros comprimentos de onda para estudar a área ao redor do Grande Atraidor. Com cada nova descoberta, surge uma nova série de perguntas. Poderia haver vida nessas galáxias que estão se aproximando? Que tipo de condições existem nesse ambiente tão misterioso? A ficção científica frequentemente explorou essas ideias, mas a realidade pode ser ainda mais estranha do que a ficção pode apresentar. O Grande Atraidor é um desses lugares que desafiam nossa compreensão do cosmos, nos obriga a questionar o que sabemos sobre a gravidade, a matéria e a estrutura do próprio universo. A busca por respostas não se trata apenas de encontrar a natureza dessa região, mas também de entender como nos encaixamos no tecido do universo. Enquanto continuamos investigando e explorando, cada nova descoberta nos aproxima da verdade. No final, o mistério do Grande Atraidor não é apenas sobre matéria e energia, mas também sobre a curiosidade humana e nosso desejo de aprender mais sobre o universo que nos rodeia. Que outros mistérios nos aguardam nas profundezas do espaço? A resposta pode estar mais perto do que pensamos. Assim, enquanto avançamos nessa exploração cósmica, lembremos que cada pergunta que respondemos abre a porta para novas perguntas. O Grande Atraidor é apenas um dos muitos enigmas que nos desafiam, e a busca por respostas é uma parte fundamental de nossa existência. Estamos prontos para seguir essa jornada e descobrir o que o universo tem reservado para nós? Sem dúvida, a aventura apenas começa. O que faz com que algumas galáxias sejam tão diferentes das que conhecemos? Dentro do vasto universo, há um tipo de galáxia que tem intrigado os astrônomos: as galáxias ultradifusas. Mas o que são realmente e por que despertam tanto interesse? Essas galáxias são gigantescas, mas ao mesmo tempo são compostas por uma quantidade surpreendentemente baixa de estrelas. Então, como é possível que existam corpos de tal tamanho com tão pouca matéria visível? Imagine uma galáxia que, à primeira vista, poderia parecer vazia.
Embora ocupem grandes volumes de espaço, seu brilho é sutil, quase fantasmagórico. Para muitos, a descoberta das galáxias ultradifusas, como a galáxia Dragonfly, parece um quebra-cabeça cósmico. Como se formaram? Que forças permitiram que se mantivessem à tona no vasto oceano do espaço? Cada vez que se observa uma dessas galáxias, surgem mais perguntas do que respostas. Uma das características mais intrigantes dessas galáxias é sua aparente escassez de matéria visível. Em comparação com seu tamanho, tem muito poucas estrelas, o que leva os cientistas a questionar a formação e evolução dessas estruturas. Poderiam ser os restos de galáxias que tiveram um passado turbulento? Ou talvez são exemplos de uma forma de matéria que ainda não compreendemos? Estudos recentes demonstraram que muitas dessas galáxias estão rodeadas por um halo de matéria escura. Mas, o que é a matéria escura e por que é tão importante nesse contexto? Embora não possamos vê-la nem tocá-la, sabemos que existe devido aos efeitos gravitacionais que tem sobre a matéria visível. É como se essas galáxias fossem o iceberg de um enorme bloco de gelo que permanece oculto sob a superfície. Que segredos esconde essa matéria escura que rodeia as galáxias ultradifusas? Os astrônomos começaram a se perguntar se essas galáxias ultradifusas são uma janela para o passado do universo. Poderiam ser os vestígios de uma época em que as galáxias eram diferentes. Uma etapa primordial na evolução cósmica. Essa ideia levanta questões sobre como o universo mudou ao longo do tempo e que processos moldaram as galáxias que conhecemos hoje. À medida que mais observações são realizadas, descobrimos que essas galáxias não são tão raras quanto se pensava. Foram encontradas centenas delas, desafiando a noção de que as galáxias devem seguir um modelo específico. O que isso significa para nossa compreensão da formação das galáxias? Se essas galáxias existem em maior número do que se acreditava, poderia ser que estamos olhando a evolução do universo de uma perspectiva tendenciosa? Alguns cientistas sugerem que a formação dessas galáxias pode estar relacionada à fusão de outras galáxias menores. Um processo que pode ter ocorrido ao longo de bilhões de anos. Mas, que papel a gravidade desempenha em tudo isso? É fascinante pensar que a gravidade não apenas atrai, mas também pode ser responsável pela criação dessas estruturas cósmicas inesperadas. À medida que exploramos mais a fundo, surge outra pergunta. Essas galáxias têm uma vida útil limitada? Se são compostas principalmente de matéria escura e têm tão poucas estrelas, poderiam desaparecer com o tempo? Essa possibilidade nos leva a um dilema ainda maior. O que isso significa para a estabilidade do universo como um todo? Estamos vendo um futuro onde algumas dessas galáxias poderiam desaparecer completamente? No entanto, as galáxias ultradifusas também são um lembrete de que o universo está cheio de surpresas. Cada nova descoberta nos leva a repensar o que sabemos e a questionar o que acreditávamos ser certo. Que outros mistérios nos aguardam nas profundezas do cosmos? Talvez a resposta a essa pergunta possa mudar nossa compreensão da própria realidade. À medida que novas tecnologias e métodos de observação se desenvolvem, a comunidade científica se sente cada vez mais otimista sobre desvendar os segredos dessas galáxias enigmáticas. Que revelações nos trarão no futuro? Com cada avanço, nos aproximamos um pouco mais de entender não apenas as galáxias ultradifusas, mas também a essência do universo. Em última análise, as galáxias ultradifusas são um símbolo dos mistérios que ainda nos restam para resolver. Elas nos lembram que, embora tenhamos feito grandes avanços em nossa compreensão do cosmos, ainda há muito a descobrir. Quem sabe que maravilhas nos aguardam nas galáxias que ainda não observamos. A busca por respostas continua, e a cada pergunta, o universo se torna um pouco mais fascinante. Assim, enquanto continuamos explorando essas galáxias fantasmagóricas, mantemos viva a curiosidade. A história do universo está longe de estar completa, e à medida que desvendamos cada mistério, encontramos novas perguntas que nos impulsionam a continuar investigando. Que outras maravilhas nos esperam no vasto e desconhecido universo? A aventura apenas começou. A energia do vácuo é um conceito fascinante que desperta tanto curiosidade quanto assombro. Já se perguntou o que há no espaço vazio? À primeira vista, pode parecer que o vácuo é simplesmente a ausência de matéria. Mas no mundo da física, as coisas são muito mais complicadas. Na verdade, o vácuo não está vazio de forma alguma. Está cheio de energia, uma energia que pode ser a chave para entender a expansão acelerada do universo. Mas de onde vem essa energia? Os cientistas observaram que o universo está se expandindo a um ritmo cada vez mais rápido.
Esse fenômeno desconcertante foi uma surpresa para muitos, já que se esperava que a gravidade das galáxias desacelerasse essa expansão. No entanto, a realidade é que uma força misteriosa, que chamamos de energia escura, parece estar impulsionando essa aceleração. Mas o que é exatamente a energia escura e como se relaciona com a energia do vácuo? A energia do vácuo, em termos simples, refere-se à energia que está presente no espaço mesmo quando não há matéria. No âmbito quântico, foi demonstrado que partículas subatômicas podem aparecer e desaparecer nesse vácuo, um fenômeno conhecido como flutuações quânticas. Essas flutuações são como bolhas de energia que surgem do nada, apenas para desaparecer novamente. Mas essa energia pode ser a responsável pela aceleração do universo? Para entender a conexão entre a energia do vácuo e a expansão do universo, é crucial falar sobre a constante cosmológica, um termo que Albert Einstein introduziu em sua teoria da relatividade. Inicialmente, Einstein utilizou essa constante para manter um universo estático, já que em sua época se pensava que o universo não se expandia nem se contraía. No entanto, após a descoberta de que o universo está em expansão, essa constante foi interpretada como uma forma de energia do vácuo que exerce uma pressão repulsiva. Mas por que Einstein se referia a ela como seu maior erro? A paradoxa da energia do vácuo reside no fato de que, embora a teoria preveja que essa energia deveria ser enormemente grande, as observações sugerem que sua densidade é extremamente baixa. Por que existe essa discrepância? Os cientistas se deparam com um verdadeiro enigma. Se a energia do vácuo é tão poderosa quanto se sugere nas teorias, por que não a vemos se manifestar de maneira mais evidente no universo que nos rodeia? Os pesquisadores propuseram diversas teorias para tentar compreender a energia do vácuo. Algumas sugerem que pode haver formas de energia que ainda não descobrimos, enquanto outras exploram a possibilidade de que a energia do vácuo tenha uma natureza mais complexa do que inicialmente pensamos. Poderia ser que estamos observando apenas uma pequena fração de um fenômeno muito mais amplo? Além disso, a energia do vácuo pode estar relacionada a outras áreas da física que ainda não compreendemos totalmente. Por exemplo, alguns cientistas estão explorando a relação entre a energia do vácuo e a matéria escura, que também é um componente misterioso do universo. Poderiam essas duas forças estar conectadas de alguma forma? A energia do vácuo não apenas levanta questões sobre o cosmos, mas também tem implicações sobre nossa compreensão do tempo e do espaço. Se o vácuo está cheio de energia, como isso afeta a natureza do próprio tempo? É possível que a expansão do universo esteja relacionada a uma alteração em nossa percepção do tempo? Essas são perguntas que os cientistas ainda estão tentando responder, e cada nova pista pode abrir a porta a descobertas revolucionárias. Enquanto os pesquisadores continuam explorando esses mistérios, é essencial lembrar que a ciência é um processo em constante evolução. Cada resposta pode levar a novas perguntas, e cada descoberta pode mudar nossa visão do universo. A energia do vácuo é um lembrete de que, apesar de nossos avanços, ainda há muito que desconhecemos e muito mais por descobrir. Nesta jornada em direção ao desconhecido, cada um de nós pode ser parte da aventura. A curiosidade é um motor poderoso que impulsiona a exploração e a pesquisa. No final do dia, talvez o verdadeiro mistério não seja apenas a energia do vácuo, mas nosso desejo inato de compreender o que nos rodeia e o universo em que vivemos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que mesmo o espaço que parece vazio está cheio de segredos a serem revelados. A energia do vácuo é apenas um desses segredos, um enigma que nos convida a continuar buscando e explorando, porque no vasto universo sempre há mais mistérios esperando para serem descobertos. Que mistério pode estar escondido atrás da luz cintilante de uma estrela? A estrela de Tabby, conhecida formalmente como KC 892.000, deixou perplexos astrônomos e entusiastas do espaço igualmente. Seu brilho não segue o padrão habitual das estrelas, mas apresenta variações estranhas e repentinas. O que poderia estar causando essas mudanças em sua luminosidade? Uma das primeiras teorias que surgiu para explicar esse fenômeno foi a possibilidade de que um grupo de cometas estivesse orbitando ao redor da estrela, bloqueando sua luz intermitentemente. Mas após uma análise mais aprofundada, os cientistas perceberam que não havia cometas suficientes na região para justificar o nível de escurecimento observado. Então, a pergunta se amplia: o que mais poderia causar esses brilhos oscilantes? Alguns pesquisadores começaram a especular com a ideia de megaestruturas alienígenas.
Poderia ser que uma civilização avançada estivesse construindo algo monumental ao redor da estrela. Essa hipótese, embora fascinante, é também muito controversa. A ideia de que não estamos sozinhos no universo sempre desperta a curiosidade, mas a ciência requer mais do que suposições. A comunidade científica embarcou em uma busca para encontrar respostas mais concretas. Uma alternativa mais convencional sugere que o comportamento estranho da estrela de Thebe poderia dever-se a uma nuvem de poeira interestelar que cruzasse seu caminho. No entanto, as observações não respaldaram essa teoria de maneira satisfatória. Se não há cometas nem nuvens de poeira, que outras explicações poderiam existir? A estrela continua sendo um enigma, um quebra-cabeça cósmico esperando para ser resolvido. Os astrônomos têm utilizado telescópios de última geração para estudar a estrela de Thebe com mais detalhes. Eles observaram que, em algumas ocasiões, sua luz diminui até 25%, o que é extraordinário. Mas, o que isso realmente significa? Esse tipo de variação não é comum entre as estrelas e sugere que algo incomum está ocorrendo. Poderia haver mais nesta estrela do que o olho pode ver? A fascinação pela estrela de Thebe não reside apenas em seu comportamento estranho, mas também na história que acompanha sua descoberta. Foi identificada em 2015, quando um grupo de cientistas analisou dados do telescópio espacial Kepler. Desde então, seu estudo gerou um grande interesse, mas também alimentou uma série de teorias mais extravagantes. Estamos diante de uma simples estrela com um comportamento peculiar? Ou há algo mais profundo e significativo? As inconsistências no brilho da estrela de Thebe levaram muitos a se perguntarem se estamos observando o resultado de fenômenos naturais que ainda não compreendemos completamente. A física das estrelas é complexa e, muitas vezes, desafia nossa compreensão. Poderia ser que a natureza tenha segredos que ainda não desvendamos? A cada dia, os cientistas enfrentam novos dados e novas perguntas. Um aspecto intrigante é que a estrela de Thebe não é a única estrela que apresenta comportamentos estranhos. Existem outras estrelas que também parecem escurecer, mas nenhuma com a mesma regularidade e dramaticidade. Isso levanta a questão de se há um padrão no cosmos que ainda não identificamos. É possível que o universo esteja cheio de estrelas misteriosas que simplesmente não tivemos a oportunidade de estudar a fundo? À medida que a tecnologia avança, novas ferramentas nos são apresentadas para explorar esses fenômenos. Telescópios mais potentes e métodos de análise mais sofisticados nos permitem olhar além do que acreditávamos ser possível. Cada descoberta sobre a estrela de Thebe abre novas portas na busca por respostas. Que segredos essa estrela poderia revelar no futuro? Uma das perguntas mais inquietantes que persiste é a possibilidade de que a resposta ao que ocorre na estrela de Thebe possa mudar nossa compreensão da vida no universo. Se há estruturas artificiais e civilizações avançadas, que implicações isso teria para a humanidade? A busca por vida extraterrestre é um dos maiores impulsos da exploração espacial, e a estrela de Thebe se tornou um farol de esperança para muitos. O mistério da estrela de Thebe nos lembra que o universo está cheio de surpresas, nos convida a olhar para o céu e a nos perguntar o que mais poderia estar lá fora, oculto nas sombras da noite. A curiosidade humana é uma força poderosa. E cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do cosmos. Em definitiva, a estrela de Thebe não é apenas um fenômeno astronômico, é um símbolo de nossa busca incansável por entender o universo. Cada estrela, cada galáxia, cada canto do espaço pode guardar um mistério esperando para ser descoberto. E enquanto continuarmos olhando para o céu, sempre haverá novas perguntas a nos fazer, novas teorias a explorar e, talvez, novas verdades a encontrar. Você está pronto para continuar explorando? O que acontece quando a luz de uma galáxia distante se curva no espaço? Este fenômeno surpreendente é conhecido como lentes gravitacionais e é uma das manifestações mais fascinantes da relatividade de Einstein. Mas, o que isso realmente significa para a nossa compreensão do universo? Quando olhamos para o céu e observamos as estrelas e as galáxias, o que estamos vendo é mais do que apenas luz, é uma janela para a história do universo. No entanto, ao estudar galáxias que estão a milhões de anos-luz de distância, os astrônomos descobriram que a luz de algumas delas se deforma de maneira estranha. Essa deformação ocorre porque a gravidade de um objeto massivo, como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias, atua como uma lente, distorcendo a luz que passa por ela.
Você consegue imaginar como seria ver uma pintura de Van Gogh, mas ao mesmo tempo, ver como ela se distorce pelo campo gravitacional de uma galáxia no meio? Isso levanta perguntas fascinantes. Como podemos confiar no que vemos no universo? A verdade é que as lentes gravitacionais não apenas nos permitem ver objetos que de outra forma seriam invisíveis, mas também nos ajudam a mapear a distribuição da matéria escura no cosmos. Você sabia que a matéria escura não emite luz e, portanto, não podemos vê-la diretamente? No entanto, sua influência é sentida nas trajetórias das galáxias e em como elas se movem umas em relação às outras. As lentes gravitacionais são como um quebra-cabeça cósmico. Através delas, os cientistas podem estudar como as galáxias estão distribuídas e como a matéria escura se comporta. Mas por que a matéria escura é tão importante? A resposta é que ela representa cerca de 95% do universo. Sem entendê-la, estamos deixando uma grande parte da história do universo sem contar. Imagine que cada vez que olhamos através de uma lente gravitacional, estamos olhando através de um portal para o passado. A luz que vemos viajou durante milhões de anos e, ao ser distorcida, está nos contando segredos sobre a estrutura do universo que de outra forma não poderíamos conhecer. Não é incrível pensar que cada raio de luz pode ser um mensageiro de eventos que ocorreram há éons? À medida que os telescópios se tornam mais potentes, os astrônomos estão descobrindo mais exemplos de lentes gravitacionais. Isso levou a novas perguntas sobre a formação das galáxias, como elas se agrupam e evoluem ao longo do tempo. As lentes gravitacionais podem fornecer pistas sobre como as galáxias se uniram e como a matéria foi distribuída no universo primitivo. No entanto, nem tudo é tão simples. As medições da luz distorcida são complexas e os cientistas precisam ser cuidadosos ao interpretar os dados. O que aconteceria se essa luz distorcida estivesse nos enganando? A resposta não é simples, e cada nova descoberta traz consigo mais perguntas. As lentes gravitacionais também são ferramentas úteis para estudar o universo em expansão. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras, e isso afeta como vemos a luz que emitem. Com a ajuda das lentes gravitacionais, os astrônomos podem medir essa expansão de maneira mais precisa. Mas, o que isso nos diz sobre o futuro do universo? As implicações são profundas. Ao compreender melhor como a gravidade funciona em combinação com a matéria escura, podemos vislumbrar um futuro em que o universo continue se expandindo. Mas, o que acontecerá quando as galáxias se afastarem tanto que nunca mais poderemos vê-las? Cada descoberta nos leva a uma reflexão sobre nosso lugar no cosmos e o destino final do universo. À medida que aprofundamos o estudo das lentes gravitacionais, também nos deparamos com perguntas sobre a própria natureza do espaço e do tempo. É possível que a gravidade atue de maneiras que ainda não entendemos? A ciência avança, mas sempre há mais mistérios a serem resolvidos. As lentes gravitacionais nos lembram que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada vez que olhamos para o céu, estamos olhando não apenas para o infinito, mas também para o desconhecido. O que mais o universo nos reserva? A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, buscando respostas para perguntas que ainda não formulamos. E assim, enquanto continuamos a olhar para o cosmos, as lentes gravitacionais continuarão sendo uma ferramenta valiosa para decifrar os segredos do universo. Com cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais da verdade sobre a natureza de tudo que nos rodeia. A ciência é uma jornada, e cada descoberta é um novo capítulo na história do universo que ainda está por ser escrito. Por que o universo está cheio de matéria e não de antimateria? Este é um enigma que tem intrigado cientistas e filósofos igualmente. A princípio, pensava-se que, após o Big Bang, deveriam ter sido criadas quantidades iguais de matéria e antimatéria. No entanto, o que observamos em nosso entorno é uma predominância avassaladora de matéria. Onde está toda essa antimateria? Será que foi aniquilada em algum canto do cosmos? A antimatéria é o oposto da matéria que conhecemos. Cada partícula de matéria tem sua contraparte de antimatéria. Por exemplo, o elétron tem uma antipartícula chamada positron. Quando uma partícula de matéria e uma de antimateria se encontram, elas se aniquilam mutuamente, liberando uma quantidade enorme de energia. Isso levanta uma pergunta fascinante. Se a antimateria é tão destrutiva, por que não vemos mais dela no universo? Os físicos propuseram várias teorias para explicar essa discrepância. Uma delas sugere que nos primeiros momentos do universo, no momento do Big Bang, ocorreu uma leve assimetria.
Talvez, devido a alguma interação desconhecida, tenha sido gerado um pequeno excesso de matéria sobre a antimatéria. Esse leve desequilíbrio poderia ter sido suficiente para dar origem a tudo o que vemos hoje. Imaginemos um universo cheio de antimatéria. Os planetas seriam completamente diferentes. A vida como a conhecemos não poderia existir. Mas, como podemos confirmar que isso realmente aconteceu? Os cientistas desenvolveram experimentos que buscam recriar as condições do Big Bang em laboratórios de alta energia, como o Grande Colisor de Hadrons. No entanto, até agora, os resultados não foram conclusivos. Outra linha de investigação contempla a possibilidade de que a antimateria exista em regiões do universo que ainda não conseguimos observar. Poderia haver galáxias inteiras compostas de antimateria flutuando por aí? Esse cenário, embora pareça de ficção científica, abre a porta para muitas perguntas intrigantes. Se existisse uma galáxia de antimatéria, o que aconteceria se entrasse em contato com nossa galáxia? A resposta é simples: uma catástrofe cósmica. Além disso, existe a teoria de que a antimateria poderia ser mais estável em certas condições que ainda não compreendemos. O que aconteceria se houvesse formas de vida baseadas em antimateria em lugares que não imaginamos? Talvez, no vasto universo, existam civilizações inteiras que jamais conheceremos, devido à natureza hostil de seu entorno. A busca pela antimatéria não é apenas uma tentativa de entender o universo, mas também tem aplicações práticas. Na medicina, por exemplo, a tomografia por emissão de pósitrons utiliza a antimatéria para criar imagens do interior do corpo humano. Essa técnica revolucionou a forma como diagnosticamos doenças, mas poderia ser que, em um futuro não tão distante, descubramos formas de utilizar a antimateria como fonte de energia? As implicações de encontrar antimatéria em grandes quantidades são inimagináveis. Estamos preparados para enfrentar a realidade de que talvez, em algum lugar do cosmos, haja um espelho de nosso universo formado por antimatéria? Esse dilema não é apenas científico, mas também filosófico. Nos leva a questionar nossa compreensão da existência e o lugar que ocupamos no vasto cosmos. À medida que a tecnologia avança, talvez consigamos desvendar esse mistério. A física de partículas, a cosmologia e a astrofísica são campos que estão em constante evolução. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender por que somos feitos de matéria e não de antimateria. Mas, apesar de todos os nossos avanços, há algo claro: o universo continua guardando segredos que estão além de nosso alcance. Por enquanto, o mistério da assimetria entre matéria e antimateria permanece. Nos convida a continuar explorando, a nos questionar e a buscar respostas. Talvez um dia descubramos que o universo é mais estranho e fascinante do que jamais pudemos imaginar. E até então, a busca pela antimatéria continuará sendo um dos grandes desafios da ciência moderna, um lembrete de que nosso conhecimento está sempre em expansão e que o cosmos tem muito mais a nos revelar. O que aconteceria se eu te dissesse que o universo esconde segredos que desafiam nossa compreensão? Um desses mistérios é o eixo escuro, uma trama de enigmas que se estende além do que podemos ver e entender. Este fenômeno nos leva a questionar: é possível que nosso universo não seja tão uniforme quanto acreditamos? Quando olhamos para o céu, muitas vezes imaginamos um vasto espaço cheio de galáxias, estrelas e planetas, todos distribuídos de maneira homogênea. Mas e se eu te dissesse que há um alinhamento peculiar de galáxias que parece romper essa ilusão de uniformidade? Essa é a essência do eixo escuro, um fenômeno que tem desconcertado os astrônomos desde sua descoberta. Os cientistas descobriram que um grupo de galáxias está alinhado de uma maneira inesperada. O que isso significa para nós? Poderia ser um sinal de que há forças ou estruturas no universo que ainda não compreendemos completamente. Esse alinhamento, que se estende por bilhões de anos-luz, nos levanta perguntas inquietantes sobre a natureza do cosmos. Para entender melhor esse mistério, é fundamental aprofundar-se em como o universo foi criado. A teoria do Big Bang nos diz que tudo começou com uma explosão colossal. Mas o que aconteceu depois desse momento inicial? A expansão do universo deveria ter dispersado a matéria de maneira uniforme. No entanto, o eixo escuro sugere que há algo mais em jogo, algo que pode estar influenciando como as galáxias são distribuídas. Alguns pesquisadores especularam que esse alinhamento poderia ser o resultado da gravidade de estruturas enormes e ainda não detectadas, como aglomerados de galáxias ou até mesmo algo mais estranho. Mas e se essas estruturas não forem a única coisa que afeta o comportamento das galáxias? A ideia de dimensões ocultas também foi proposta como uma possível explicação.
Poderiam existir outras dimensões que influenciam a forma como percebemos o espaço e o tempo? Outra questão intrigante é como o eixo escuro se relaciona com a matéria escura. Essa substância misteriosa, que não podemos ver e que não emite luz, constitui aproximadamente 85% da massa total do universo. Poderia a matéria escura estar desempenhando um papel no alinhamento dessas galáxias? A resposta a essa pergunta poderia nos dar pistas sobre a natureza de ambos os fenômenos. Aprofundando ainda mais nesse mistério, nos deparamos com a possibilidade de que o eixo escuro também esteja relacionado à assimetria matéria-antimatéria. Em um universo onde deveríamos esperar quantidades iguais de matéria e antimatéria, por que encontramos apenas matéria? O estudo do eixo escuro poderia ser a chave para desvendar essa enigmática questão. No entanto, o que mais surpreende sobre esse mistério é sua própria existência. Por que esse alinhamento de galáxias não se comporta como o resto do universo? É possível que estejamos olhando para o cosmos de maneira excessivamente simplista? A ciência muitas vezes se baseia em padrões e uniformidades, mas o eixo escuro nos força a repensar essas suposições. Os astrônomos começaram a fazer observações mais abrangentes para entender melhor o eixo escuro. Embora tenhamos conseguido identificar esse alinhamento, as perguntas continuam a se multiplicar. Como essa estrutura afeta a formação de novas galáxias? Poderia influenciar a evolução das galáxias que já existem? Responder a essas perguntas poderia abrir a porta para uma compreensão mais profunda da dinâmica do universo. À medida que avançamos em nossas investigações, é crucial lembrar que o universo está cheio de surpresas. Cada descoberta nos leva a novas perguntas e enigmas. O eixo escuro é apenas uma das muitas faces do vasto e misterioso cosmos em que vivemos. É fascinante pensar em todos os cientistas que se dedicaram a desvendar esses segredos. Desde telescópios na Terra até missões espaciais que exploram os confins do universo, a busca por respostas nunca para. Quais novas revelações nos aguardam no futuro? Nesta jornada pelo cosmos, o eixo escuro nos lembra que há muito mais a descobrir. Cada pergunta que surge nos empurra a adentrar o desconhecido, a desafiar nossas crenças sobre o universo e a buscar novas formas de entendê-lo. Em última análise, nos convida a refletir sobre nosso lugar neste vasto e enigmático espaço. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que por trás dessa aparente uniformidade há mistérios esperando para serem descobertos. O eixo escuro é apenas um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas. E que cada resposta que encontramos pode nos levar a novas perguntas e a um maior assombro. Que outros segredos o cosmos esconde? A busca continua. Que é isso que se chama o fundo cósmico de micro-ondas? Convido você a uma viagem através do tempo, rumo às origens do universo, há mais de 13 bilhões de anos, quando tudo o que conhecemos estava concentrado em um ponto extremamente quente e denso. Ocorreu um evento que mudaria tudo, a grande explosão, ou Big Bang. Mas o que aconteceu depois? À medida que o universo começou a se expandir, ele esfriou e a matéria começou a formar átomos. Nesse processo, uma radiação foi liberada que ainda hoje viaja pelo cosmos. Essa radiação é precisamente o que conhecemos como o fundo cósmico de micro-ondas. Agora, se essa radiação se origina do mesmo instante da criação do universo, por que é tão intrigante? A resposta está no fato de que essa radiação é um eco do passado. Ao observá-la, os cientistas estão olhando para trás no tempo, quase como se estivessem vendo uma fotografia do que era o universo em sua infância. Mas o que essa fotografia realmente nos diz? Imagine que ao observar essa radiação, você encontra pequenas variações em sua temperatura. Essas flutuações podem parecer insignificantes, mas são como as impressões digitais do universo primitivo. Elas nos oferecem pistas sobre a distribuição da matéria no cosmos e sobre como as galáxias se formaram. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta. Por que essas variações são exatamente como são? O que significam para a evolução do universo? Frequentemente, os cientistas se veem obrigados a enfrentar enigmas que parecem não ter resposta. Por exemplo, por que o fundo cósmico de micro-ondas é tão uniforme em grandes escalas? A radiação se distribui de maneira muito homogênea, o que sugere que o universo em sua infância estava em um estado de equilíbrio. Mas como é possível que, em um universo tão vasto, tenha alcançado tal uniformidade?
Alguns pesquisadores teorizam que a inflação cósmica, um período de expansão extremamente rápida logo após o Big Bang, poderia ter desempenhado um papel crucial nisso. Mas, o que é exatamente a inflação cósmica? É uma ideia que sugere que, em um instante, o universo se expandiu a uma velocidade incrível. No entanto, ainda há muitas incógnitas sobre como e por que esse fenômeno ocorreu. Ao observar o fundo cósmico de micro-ondas, também surgem perguntas sobre a natureza da matéria e da energia que compõem nosso universo. O que é a matéria escura e a energia escura, essas entidades misteriosas que parecem dominar o cosmos? O fundo cósmico poderia estar nos dando pistas sobre sua existência. Mas ainda não conseguimos desvendar todos os seus segredos. E se isso não fosse suficiente, o que acontece com as pequenas irregularidades que se encontram na radiação? Essas pequenas imperfeições são fundamentais para entender por que o universo se parece como o conhecemos hoje. Sem elas, as galáxias, estrelas e planetas, tal como os conhecemos, poderiam não ter existido. Mas, por que são tão importantes? Essas variações permitiram que a gravidade começasse a agir, agrupando a matéria em estruturas maiores. Além disso, o fundo cósmico de micro-ondas também levanta questões sobre o futuro do universo. Que destino espera esse vasto e enigmático espaço? Alguns cientistas acreditam que o universo continuará a se expandir para sempre, enquanto outros sugerem que pode haver um colapso final. O fundo cósmico poderia ser um indicador de para onde tudo isso está indo, mas ainda não sabemos com certeza. Em meio a todas essas perguntas, também encontramos a curiosidade humana, o que nos impulsiona a buscar respostas no vasto e misterioso universo. Talvez seja nosso desejo inato de compreender nossa existência, nosso lugar neste imenso cosmos. O fundo cósmico de micro-ondas não apenas nos oferece informações sobre o passado, mas também nos convida a refletir sobre nosso futuro. Em última análise, o fundo cósmico de micro-ondas representa uma das maiores conquistas da ciência moderna. Através de telescópios e satélites, os cientistas conseguiram mapear essa radiação e obter um retrato detalhado do que foi o universo em seus primeiros momentos. Mas apesar de todos esses avanços, o fundo cósmico continua sendo um enigma cheio de possibilidades. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios que cercam nosso universo. Mas, seremos capazes de resolver todas as perguntas que ele nos apresenta? Ou talvez, em nossa busca, descobramos que há mais mistérios do que imaginamos? Assim, enquanto continuamos explorando o fundo cósmico de micro-ondas, lembremos que cada resposta pode nos levar a novas perguntas e isso talvez seja o mais fascinante da ciência. A inflação cósmica é um desses conceitos que nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre a origem do universo. O que aconteceria se eu te dissesse que, em uma fração de segundo, tudo o que conhecemos se expandiu a uma velocidade inimaginável? No momento em que o universo se formou, estava em um estado extremamente quente e denso, mas em um instante ocorreu uma expansão maciça, conhecida como inflação. Como algo tão extraordinário pôde acontecer? Imagine que o universo, em seus primeiros momentos, era como um balão diminuto. Antes de ser inflado, tudo estava comprimido em um espaço tão pequeno que desafia nossa compreensão. Mas então, de repente, esse balão começou a se expandir. O que provocou essa expansão? Embora os cientistas tenham teorias, o verdadeiro gatilho continua sendo um mistério. Essa rápida expansão criou as estruturas que hoje vemos. Galáxias, estrelas, planetas. Mas por que isso ocorreu em primeiro lugar? Uma das perguntas mais intrigantes sobre a inflação cósmica é como ela se relaciona com a uniformidade do universo. Se tudo começou em um ponto tão pequeno, por que o universo atual é tão homogêneo? Esse fenômeno é conhecido como o problema da uniformidade. As regiões mais distantes do cosmos parecem ter a mesma temperatura e densidade, o que é surpreendente, dado que não deveriam ter tido tempo para se equilibrar. Como essas regiões tão distantes conseguiram se comunicar antes que o universo se expandisse? Os cientistas postularam que a inflação cósmica poderia ser a chave para entender isso. A rápida expansão permitiu que essas regiões se relacionassem antes de se separarem para sempre, mas ainda estamos presos em perguntas profundas. Que força impulsionou essa inflação? Alguns sugerem que poderia ter existido um campo energético especial que gerou essa explosão. No entanto, a natureza desse campo continua sem resolução. Outro aspecto fascinante é como a inflação cósmica poderia ter deixado marcas no universo.
Acredita-se que pequenas flutuações na densidade do material primordial, causadas pela inflação, são responsáveis pela formação das galáxias e outras estruturas. Mas como podemos encontrar evidências disso? A resposta pode estar no fundo cósmico de micro-ondas, uma radiação que preenche o universo e que é considerada uma das relíquias daquela explosão inicial. Quando observamos o fundo cósmico, encontramos padrões que podem ser pistas sobre a inflação. Essas variações na temperatura nos dizem muito sobre a distribuição de matéria no universo. Mas, e se essas pequenas variações fossem apenas a ponta do iceberg? Se a inflação realmente ocorreu, o que mais poderia nos revelar sobre a história do cosmos? A inflação cósmica também abre a porta para conceitos ainda mais estranhos. Alguns cientistas sugerem que poderia haver múltiplos universos, cada um com suas próprias regras físicas e condições iniciais. Se isso for verdade, poderíamos ser apenas uma bolha em um oceano de universos? A ideia de um multiverso é tão fascinante quanto desconcertante, e nos leva a questionar nossa própria existência no vasto cosmos. No entanto, apesar de todas essas teorias, a inflação cósmica continua sendo um enigma. Por que é tão difícil encontrar provas definitivas? A resposta pode estar na própria natureza da física. À medida que aprofundamos nossa compreensão da inflação e suas implicações, descobrimos que as leis da física que conhecemos podem não ser suficientes para explicar tudo. Em última análise, a inflação cósmica nos convida a refletir sobre a fragilidade do nosso conhecimento. À medida que os cientistas continuam explorando esse mistério, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender o universo. Mas também nos lembra que há muito mais a descobrir, muitas mais perguntas do que respostas. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense na incrível jornada que o universo percorreu. Desde aquele instante inicial de expansão até a vastidão que vemos hoje. Cada canto do cosmos está impregnado de mistérios. A inflação cósmica é apenas um deles, um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas e enigmas que ainda nos aguardam. Poderemos algum dia desvendar esses segredos? Só o tempo dirá. Enquanto isso, a busca por respostas continua, e a cada novo avanço, nos aproximamos de revelar a história do universo, uma história que continua a ser escrita nas estrelas. Sabias que no vasto universo poderia haver estrelas tão densas que desafiam nossa compreensão? Falamos das estrelas de quarks, um mistério intrigante que capturou a imaginação de cientistas e astrônomos por igual. Estas hipotéticas estrelas são o tema da nossa exploração hoje, e sua existência poderia mudar nossa visão sobre como funcionam as estrelas e a matéria no universo. Para entender o que são as estrelas de quarks, primeiro precisamos lembrar como estão formadas as estrelas que conhecemos. As estrelas, como nosso Sol, são compostas principalmente de hidrogênio e hélio, e sua energia provém da fusão nuclear em seus núcleos. No entanto, quando uma estrela esgota seu combustível, pode colapsar em uma anã branca ou até mesmo em uma estrela de nêutrons. Aqui é onde entram em cena os quarks, que são os blocos fundamentais que compõem os nêutrons e prótons. Então, o que aconteceria se uma estrela de nêutrons fosse ainda mais massiva? Nesse caso, os nêutrons poderiam se decompor em quarks, os componentes mais básicos da matéria. Assim, poderíamos ter uma estrela composta quase que totalmente por quarks, levando-a a uma densidade incrivelmente alta, muito mais do que uma estrela de nêutrons típica. Mas, como seriam essas estrelas de quarks e que características teriam? Imagine um objeto tão denso que uma colher de chá de seu material pesaria bilhões de toneladas. Isso é o que foi proposto com as estrelas de quarks. Sendo tão compactas, poderiam ter um campo gravitacional extremamente potente, o que poderia afetar seu entorno de maneiras fascinantes. No entanto, até agora, não conseguimos observar diretamente nenhuma estrela de quarks. Então, como sabemos que poderiam existir? Os cientistas chegaram a essa conclusão por meio de teorias e estudos sobre a física de partículas e a estrutura da matéria. Experimentos em aceleradores de partículas demonstraram que os quarks existem e que podem se comportar de maneiras inesperadas sob certas condições. Além disso, as observações de estrelas de nêutrons mostraram que algumas têm massas que superam o limite conhecido, o que poderia sugerir que há algo além de nossa compreensão atual. Mas que implicações teria a existência das estrelas de quarks para nossa compreensão do universo? Se essas estrelas são reais, poderiam ser responsáveis por certos fenômenos astrofísicos que ainda não entendemos completamente.
Por exemplo, poderiam influenciar a formação de buracos negros ou até mesmo a criação de ondas gravitacionais que detectamos recentemente. Assim, cada descoberta sobre essas estrelas poderia abrir novas portas em nossa exploração do cosmos. No entanto, nem tudo é tão simples. A natureza exata das estrelas de quarks continua sendo um enigma. Algumas teorias propõem que, em vez de serem um tipo de estrela completamente diferente, os quarks poderiam formar uma espécie de sopa no interior de certas estrelas, alterando seu comportamento e propriedades. Mas, como podemos provar essas teorias? Os astrônomos continuam buscando evidências, através de telescópios de última geração e observações de fenômenos astronômicos. Tentam coletar dados que possam confirmar ou refutar a existência dessas intrigantes estrelas. De fato, cada vez que se detecta uma explosão de raios gama ou uma fusão de estrelas de nêutrons, os cientistas analisam minuciosamente os dados, buscando pistas que possam indicar a presença de quarks em ação. O mistério das estrelas de quarks nos leva a questionar os limites do nosso conhecimento. Até agora, exploramos apenas uma fração do que o universo tem a oferecer. A busca por essas estrelas não é apenas um esforço para entender sua natureza, mas também para descobrir mais sobre a própria essência da matéria e como se comporta nas condições extremas do espaço. E se considerarmos que o universo é um lugar cheio de surpresas, quem sabe o que mais poderíamos encontrar em nosso caminho? A pesquisa sobre as estrelas de quarks é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Com cada nova hipótese e descoberta, ampliamos nossa compreensão do cosmos e de nosso lugar nele. O futuro nos reserva ainda mais perguntas. Que outros segredos o universo guarda em suas profundezas? À medida que continuamos nossa exploração, é essencial manter a mente aberta e a curiosidade viva. As estrelas de quarks, embora ainda não confirmadas, representam a promessa de descobertas que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre o universo. Assim, enquanto olhamos as estrelas no céu, lembremos que por trás de cada ponto brilhante há um mistério esperando para ser desvelado. As estrelas de quarks são apenas um capítulo na vasta história do cosmos, e a busca pelo conhecimento é uma jornada que nunca termina. Você se atreveria a continuar explorando os segredos que o universo nos oferece? Os neutrinos cósmicos são partículas fascinantes, quase fantasmas no universo. Você já se perguntou por que são tão difíceis de detectar? Essas minúsculas partículas são tão leves que podem atravessar a matéria sem quase interagir com ela. De fato, milhões deles passam pelo seu corpo a cada segundo. Mas, o que são exatamente os neutrinos e por que são tão importantes para entender o cosmos? Os neutrinos são partículas subatômicas que pertencem à família dos leptons. Ao contrário dos elétrons, não têm carga elétrica e são incrivelmente escorregadios. No coração das estrelas, como o nosso Sol, são produzidos milhões de neutrinos a cada segundo graças às reações nucleares que geram energia. Mas, surpreendentemente, apenas uma pequena fração deles pode ser detectada na Terra. Isso levanta a pergunta: o que esses viajantes do espaço estão tentando nos dizer? Imagine que cada neutrino é como um pequeno mensageiro do universo, viajando através do espaço desde eventos cósmicos extremos, como explosões de supernovas ou colisões de buracos negros. Que segredos poderiam nos trazer? Ao estudar os neutrinos, os cientistas esperam obter pistas sobre alguns dos eventos mais energéticos e misteriosos que ocorrem no universo. Mas a detecção desses mensageiros não é tarefa fácil. São necessárias instalações especiais, como grandes tanques de água ou gelo, para capturar o escasso número que realmente interage com a matéria. Uma das fontes mais intrigantes de neutrinos são as supernovas, essas explosões titânicas que marcam a morte de uma estrela. Quando uma estrela massiva explode no final de sua vida, libera uma enorme quantidade de energia e, junto a ela, uma chuva de neutrinos. No ano de 1987, foram detectados neutrinos provenientes de uma supernova na galáxia das Douradas, situada a mais de 11 milhões de anos-luz. Este foi um momento crucial na astrofísica, pois demonstrou que os neutrinos podem ser utilizados como ferramentas para observar eventos cósmicos distantes. Mas por que os neutrinos são tão importantes? A resposta reside em sua capacidade de nos fornecer informações sobre o coração das estrelas e os processos que ocorrem durante sua explosão. À medida que os cientistas continuam estudando esses mensageiros, encontram respostas a perguntas fundamentais sobre a criação de elementos no universo e os processos que moldam as galáxias.
Os neutrinos poderiam até oferecer pistas sobre a matéria escura, essa substância misteriosa que compõe a maior parte do universo e que não podemos ver. No entanto, nem todos os neutrinos são iguais. Existem 3 tipos, ou sabores, de neutrinos: eletrônicos, muônicos e tal. Cada um desses sabores está associado a uma partícula carregada diferente. Essa diversidade levanta uma questão fascinante. Por que os neutrinos podem mudar de um sabor para outro enquanto viajam? Esse fenômeno, conhecido como oscilação de neutrinos, levou os cientistas a reavaliar algumas de nossas teorias fundamentais sobre a física de partículas. Os experimentos que estudam os neutrinos não buscam apenas compreender sua natureza, mas também explorar os limites de nossa compreensão atual do universo. Os neutrinos podem nos dar pistas sobre a origem da matéria e da energia escura, que são 2 dos enigmas mais profundos da cosmologia moderna. Poderia ser que esses pequenos mensageiros contivessem a chave para resolver o mistério de por que o universo está se expandindo a um ritmo acelerado. À medida que avançamos na detecção e compreensão dos neutrinos, novas perguntas também surgem. Por exemplo, os neutrinos poderiam ser alguma forma de matéria escura? Ou poderiam ter algum vínculo com a antimatéria? Essa misteriosa contraparte que parece estar ausente em nosso universo? Cada descoberta no campo dos neutrinos abre a porta para mais interrogações, criando um ciclo interminável de curiosidade e exploração. A busca por neutrinos não se limita apenas à Terra. Os cientistas construíram observatórios em locais remotos, como o fundo do mar ou nas montanhas, onde a interferência de outras partículas é mínima. Alguns experimentos até são realizados no espaço, onde se espera captar neutrinos de fontes cósmicas ainda mais distantes. Que revelações poderiam trazer esses estudos intergalácticos? É fascinante pensar que, embora os neutrinos sejam incrivelmente difíceis de detectar, seu estudo levou a avanços significativos em nossa compreensão do universo. Nas últimas décadas, grandes progressos foram feitos na tecnologia de detecção, permitindo que os pesquisadores observassem fenômenos que antes eram apenas teoria. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos que o universo guardou zelosamente. Em um nível mais profundo, a pesquisa sobre os neutrinos também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Se esses mensageiros podem viajar através do espaço e do tempo sem serem detidos, que outros mistérios do universo estão esperando para serem descobertos? O que isso nos diz sobre a natureza da realidade em si? Os neutrinos representam uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, um lembrete de que, embora tenhamos feito grandes avanços na compreensão do cosmos, ainda há muito a explorar. Cada vez que um neutrino atravessa nosso mundo, ele nos convida a olhar além e questionar o que acreditamos saber sobre o universo. Estamos prontos para seguir suas pistas e descobrir o que realmente há lá fora? Assim, enquanto continuamos nossa busca por respostas, lembremos que os neutrinos são muito mais do que simples partículas. São os mensageiros dos segredos do universo, lembrando-nos de que, nesta vasta e misteriosa realidade, sempre há mais a descobrir. Que é o que ocorre no limite de Planck? No vasto universo, há um lugar onde as leis da física como as conhecemos simplesmente deixam de funcionar. Este mistério, conhecido como o limite de Planck, está em um dos aspectos mais intrigantes da física moderna e nos convida a perguntar: o que há além da nossa compreensão atual? Para entender o limite de Planck, primeiro devemos falar sobre a natureza das partículas subatômicas. Você sabia que tudo o que vemos ao nosso redor é formado por partículas diminutas que se comportam de maneiras inesperadas? Neste ponto da física, as dimensões que conhecemos se tornam difusas e a realidade parece se transformar em algo completamente diferente. Mas por que isso acontece? A escala de Planck refere-se a uma série de medidas que são incrivelmente pequenas. De fato, essa escala está em torno de 10 elevado a menos 32 metros. A essa distância, a gravidade e outras forças fundamentais interagem de uma maneira que desafia nossa compreensão. Mas, por que isso é importante para nós? E o que isso realmente significa? À medida que nos aproximamos do limite de Planck, a gravidade se torna tão intensa que as teorias da relatividade de Einstein e a mecânica quântica colidem entre si. Você consegue imaginar um lugar onde o tempo e o espaço se tornam conceitos borrados? É neste reino estranho onde as flutuações quânticas podem fazer com que o próprio espaço se comporte de maneiras inesperadas, criando o que é conhecido como flutuações do vácuo. A pergunta que surge a partir disso é:
Essas flutuações poderiam ser a chave para entender fenômenos como a criação do universo. Imagine que o espaço vazio não está realmente vazio, mas cheio de energia e possibilidade. Este conceito é fascinante, mas também desconcertante. Por que então não podemos observar essas flutuações em nossa vida cotidiana? A resposta reside na escala em que ocorrem. As flutuações do vácuo são tão pequenas e efêmeras que escapam à nossa percepção. No entanto, sua existência pode ter implicações profundas sobre a natureza do tempo, do espaço e da própria existência do universo. Estamos prestes a descobrir que nossa compreensão do universo é apenas a ponta do iceberg? Os cientistas tentaram reconciliar a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica, mas encontraram obstáculos no caminho. O limite de Planck levanta questões sobre a natureza da realidade em si. O que acontece quando tentamos medir algo nesta escala? Em essência, as leis da física, como as conhecemos, se rompem. Mas o que isso significa para a nossa compreensão do cosmos? Se o limite de Planck nos ensina algo, é que o universo é um lugar cheio de mistérios. A busca por uma teoria unificada que explique tanto a gravidade quanto as forças quânticas nos leva a questionar nossa própria existência. O que é o tempo se não podemos medi-lo? O que é o espaço se distorce em escalas tão pequenas? Essas perguntas nos levam à fronteira do conhecimento humano. Alguns teóricos sugerem que no limite de Planck, o espaço e o tempo poderiam ser discretos, em vez de contínuos. Isso significa que, no nível mais fundamental, o universo poderia ser composto de tijolos, em vez de ser uma superfície suave. Mas como podemos sequer começar a imaginar um universo assim? Que implicações teria para a forma como percebemos nossa realidade? O limite de Planck também levou a teorias fascinantes sobre os buracos negros. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Ela se perde para sempre ou pode ser recuperada? A relação entre o limite de Planck e os buracos negros poderia ser a chave para desvendar alguns dos segredos mais obscuros do cosmos. À medida que a ciência avança, a exploração desses mistérios se torna cada vez mais emocionante. A física de partículas e a cosmologia estão em constante evolução, e cada nova descoberta pode mudar nossa percepção do universo. Que surpresas nos aguardam no futuro em nossa busca por respostas sobre o limite de Planck? Em última análise, o limite de Planck nos lembra que o universo é um enigma em constante mudança. À medida que olhamos para o céu estrelado, podemos nos sentir pequenos e insignificantes, mas também somos parte de algo muito maior. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a continuar perguntando: que mistérios ainda nos restam para descobrir? Que novas verdades se escondem nas sombras do cosmos? Assim, enquanto continuamos nossa jornada pelo universo, lembremos que cada pergunta que fazemos nos leva um passo mais perto de compreender os segredos que nos cercam. O limite de Planck não é apenas um conceito abstrato, é um lembrete de que no coração de cada mistério há uma oportunidade para aprender e crescer. Quem sabe que revelações nos aguardam no horizonte? O que pode provocar uma explosão tão intensa que sua luz viaja bilhões de anos até alcançar nossos telescópios? Falamos sobre os estalos de raios gama, fenômenos que desafiam nossa compreensão do universo. Imagine que, de repente, um brilho de luz intensa inunda o céu, um brilho que não vem de uma estrela comum, mas de um evento cósmico que pode ser um dos mais poderosos que conhecemos. Mas por que esses estalos acontecem? Os estalos de raios gama são como fogos de artifício cósmicos, mas em uma escala difícil de imaginar. Acredita-se que esses fenômenos podem ocorrer quando estrelas massivas colapsam no final de suas vidas, ou quando duas estrelas de nêutrons colidem entre si. Mas como é possível que algo tão distante e poderoso possa ser detectado aqui na Terra? Através de telescópios especializados que podem captar a luz em diferentes comprimentos de onda, os astrônomos são capazes de captar os flashes desses eventos. No entanto, apesar dos avanços na tecnologia, ainda há muitas perguntas sem resposta. Por que alguns estalos são tão breves enquanto outros podem durar horas? Os cientistas identificaram dois tipos principais de estalos: os de curta duração e os de longa duração. Os primeiros costumam durar menos de 2 segundos, enquanto os segundos podem durar de alguns minutos a horas. A diferença em sua duração sugere que há diferentes processos em jogo. Mas o que está por trás dessas diferenças? Ainda estamos tentando desvendar esse mistério. Uma das teorias mais intrigantes sobre os estalos de raios gama envolve a criação de buracos negros. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, seu núcleo colapsa e se forma um buraco negro.
Esse processo pode liberar uma quantidade imensa de energia na forma de raios gama, mas há alguma forma de prever quando ocorrerá um estalo? Até agora, não encontramos um método confiável para prever esses eventos, o que adiciona um ar de mistério à sua natureza. À medida que os astrônomos continuam estudando esses estalos, descobriram que podem estar relacionados à formação de novas galáxias. Os raios gama podem ser um indicativo de uma fase de atividade intensa no universo primitivo, mas isso significa que toda vez que observamos um estalo, estamos vendo um momento de criação cósmica? Esta é uma das perguntas que continua intrigando os cientistas. Além de serem apenas fenômenos fascinantes, os estalos de raios gama também podem ter implicações para a vida na Terra. Teorizou-se que um estalo perto do nosso planeta poderia ter efeitos devastadores. No entanto, até agora, não tivemos que enfrentar um evento desse tipo, mas como sabemos que não aconteceu no passado e que não deixou marcas em nossa história, este é um campo de estudo que continua evoluindo. Além disso, os estalos de raios gama ajudaram os cientistas a medir a expansão do universo. Através da observação desses eventos distantes, os astrônomos podem calcular distâncias e entender melhor a estrutura do cosmos. Mas o que mais podemos aprender ao estudar esses flashes? Cada nova observação pode oferecer pistas sobre a natureza do universo e sua evolução. Às vezes, os estalos de raios gama se originam em galáxias muito distantes, o que significa que os vemos como eram no passado. Isso levanta questões sobre a história do universo. O que esses flashes nos dizem sobre os primeiros momentos após o Big Bang? Cada estalo é uma janela para o passado. Uma oportunidade para explorar as condições do universo primitivo. As missões espaciais, como o satélite Fermi, revolucionaram nossa compreensão desses fenômenos. Graças a esses instrumentos, conseguimos detectar e estudar mais estalos do que nunca. No entanto, apesar desses avanços, o mistério persiste. A ciência avança e novos detalhes são descobertos, mas ainda há muitas perguntas que permanecem sem resposta. Os estalos de raios gama são um lembrete de que o universo está cheio de surpresas e que, muitas vezes, o que acreditamos saber pode mudar a cada nova descoberta. A natureza é complexa, e à medida que nos aprofundamos nesses mistérios, percebemos o quanto realmente compreendemos pouco. Nesta jornada rumo ao desconhecido, os estalos de raios gama também nos ensinam sobre a colaboração na ciência. Astrônomos de todo o mundo trabalham juntos para compartilhar dados e teorias, unindo seus esforços para desvendar esses fenômenos impressionantes. Então, que descobertas futuras podem estar à espreita? Cada estalo é uma história em si mesma, um relato da vida e da morte no cosmos. Ao estudar esses eventos, não apenas aprendemos sobre o universo, mas também sobre nós mesmos. Enfrentamos perguntas fundamentais sobre nosso lugar neste vasto cenário cósmico. O que significa fazer parte de um universo tão enigmático? Finalmente, embora os estalos de raios gama sejam fenômenos que podem assustar, também são um símbolo da curiosidade humana. Através da pesquisa e da descoberta, continuamos em nossa busca por respostas, desafiando os limites do nosso conhecimento. Quais serão os próximos mistérios que desvendaremos neste vasto e impressionante universo? A aventura está apenas começando. A matéria-espelho é um conceito fascinante que nos leva a questionar a natureza mesma do nosso universo. Mas, o que é exatamente a matéria-espelho? Imagine um tipo de matéria que é praticamente idêntica à que conhecemos, mas com propriedades opostas. Isso pode soar como algo tirado de um filme de ficção científica, mas os cientistas começaram a explorar essa ideia a sério. Poderia essa matéria ser responsável por alguns dos fenômenos estranhos que observamos no cosmos? A ideia da matéria-espelho surge de vários mistérios não resolvidos na física e na cosmologia. Por exemplo, sabemos que existe uma grande quantidade de matéria escura no universo, uma substância que não podemos ver, mas cuja gravidade afeta as galáxias e as estrelas. No entanto, não sabemos do que está composta. E se parte dessa matéria escura fosse, na verdade, matéria-espelho? Essa hipótese sugere que poderia haver um tipo de matéria que não interage com a matéria normal, exceto através da gravidade. Imaginemos que a matéria-espelho é como um espelho da nossa realidade. De um lado temos átomos de matéria convencional que formam estrelas, planetas e, claro, nós. Mas o que aconteceria se existisse uma versão espelho desses átomos que não podemos detectar? Esse cenário nos leva a nos perguntar sobre a possível existência de uma segunda realidade que coexiste com a nossa, invisível e inobservável,
mas que poderia influenciar o universo de maneiras que ainda não compreendemos. Mas, como podemos estudar algo que não podemos ver? Os cientistas estão buscando maneiras de detectar a matéria espelho através de seus efeitos sobre a matéria normal. Por exemplo, foram propostos experimentos que tentariam criar condições nas quais a matéria espelho pudesse interagir de alguma forma detectável. O que aconteceria se pudéssemos observar uma colisão entre átomos de matéria normal e suas contrapartes de matéria espelho? Isso poderia abrir uma janela para um mundo completamente novo. Outro mistério intrigante relacionado à matéria espelho é como poderia explicar certos fenômenos astrofísicos que não conseguimos compreender totalmente. Por exemplo, algumas teorias sugerem que poderia ser responsável pela anomalia na rotação das galáxias, onde as estrelas nas bordas se movem mais rápido do que deveriam de acordo com a quantidade de matéria visível. Se a matéria espelho existisse, poderia estar contribuindo para a gravidade total que experimentamos, sem que a vejamos. E não para por aí. A matéria espelho também poderia oferecer respostas para a assimetria entre matéria e antimatéria no universo. Sabemos que, no Big Bang, foi criada uma quantidade igual de matéria e antimatéria, mas atualmente só vemos matéria. Onde foi parar toda a antimatéria? Alguns cientistas propõem que a matéria espelho poderia interagir de tal forma que nos explique por que a matéria é tão predominante. Poderia ser que a antimatéria esteja em um universo espelho, coexistindo com o nosso? Além disso, a matéria espelho poderia ajudar a entender a energia escura, essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo. Se existe uma forma de matéria que não interage conosco de maneira convencional, poderia estar influenciando a dinâmica do cosmos de uma forma que ainda não compreendemos. Quais seriam as implicações disso para a nossa compreensão do universo como um todo? Enquanto isso, a busca pela matéria espelho continua, e cada nova descoberta em física de partículas ou cosmologia pode nos trazer mais pistas. À medida que os cientistas desenvolvem tecnologias cada vez mais avançadas, seus experimentos poderiam nos aproximar um passo mais da resposta sobre se a matéria espelho realmente existe. Poderia ser que, no final, estejamos a um passo de descobrir algo que mudaria nossa compreensão do universo. Claro, a existência da matéria espelho levanta mais perguntas do que respostas. Se realmente existe, o que significa para nossa ideia de realidade? Estamos sozinhos em nosso universo ou há outros mundos paralelos que nunca conseguimos explorar? Esse tipo de perguntas nos leva a refletir sobre a natureza da própria existência e nosso lugar no cosmos. À medida que avançamos no estudo da matéria e da energia, é fundamental manter a mente aberta. A ciência está em constante evolução e, muitas vezes, o que hoje consideramos impossível pode se tornar uma realidade amanhã. Na busca por respostas, a curiosidade é nosso melhor aliado. A matéria espelho é apenas um dos muitos mistérios que nos aguardam no vasto universo. Se essa forma de matéria resultar ser real, poderia ser uma das maiores revelações de nossa era. Com cada novo avanço na ciência, nos aproximamos mais de desvendar os segredos do cosmos, e a matéria espelho poderia ser uma peça crucial desse quebra-cabeça. Assim, enquanto continuamos explorando o universo, não esqueçamos que a matéria, tal como a conhecemos, pode ser apenas a ponta do iceberg. Quais outras surpresas nos aguardam na escuridão do cosmos? A busca pela verdade nunca termina, e cada descoberta nos impulsiona a continuar questionando e explorando. Em resumo, a matéria espelho não é apenas um conceito intrigante, mas uma possível chave para entender alguns dos maiores mistérios do universo. A ciência continua avançando, e com ela, a esperança de desvendar os segredos que ainda permanecem ocultos. A curiosidade humana é insaciável, e o universo tem muito mais a oferecer do que podemos imaginar. É possível que nosso universo esteja cercado por dimensões ocultas? Este é um enigma que tem fascinado cientistas e filósofos igualmente durante décadas. Muitas vezes, pensamos no espaço como um vasto vazio tridimensional, onde podemos nos mover, observar e medir. Mas, e se existissem outras dimensões além das que conhecemos, dimensões que não podemos ver nem tocar? A ideia de dimensões adicionais poderia mudar completamente nossa compreensão do cosmos. Para entender esse conceito, é útil lembrar que vivemos em um mundo de 3 dimensões espaciais: comprimento, largura e altura. Mas o que aconteceria se houvesse uma 4ª dimensão espacial que simplesmente não percebemos? Alguns físicos teóricos sugerem que nosso universo poderia ser apenas uma parte de um multiverso, onde múltiplas dimensões coexistem.
Você imagina o que isso implicaria para a nossa existência e o lugar que ocupamos no universo? A teoria das cordas, uma das propostas mais intrigantes na física moderna, sugere que as partículas subatômicas não são pontos, mas cordas vibrantes que podem existir em múltiplas dimensões. Segundo essa teoria, o universo poderia ter até 10 dimensões, das quais apenas experimentamos 4. Isso levanta uma pergunta fascinante. Como seria a vida se pudéssemos acessar essas dimensões adicionais? Visualize um mundo onde a gravidade age de maneira diferente em dimensões ocultas. Talvez pudéssemos nos mover através delas como se fosse um corredor em um prédio, abrindo portas para realidades completamente novas. Mas como poderíamos sequer começar a explorar essas dimensões? Nossas ferramentas atuais de observação, como telescópios e aceleradores de partículas, poderiam ser suficientes para detectá-las? Os cientistas propuseram várias formas de detectar essas dimensões ocultas. Uma delas é através da busca por partículas que poderiam interagir com essas dimensões adicionais. Poderia ser que certos fenômenos inexplicáveis na física, como a gravidade que parece ser mais fraca do que deveria, sejam pistas da existência dessas dimensões? Esta é uma pergunta que tem intrigado os pesquisadores durante anos. Além disso, existem teorias que sugerem que as dimensões adicionais poderiam ser extremamente pequenas e estar compactadas, o que significa que estão enroladas em espaços tão diminutos que são indetectáveis por nossas ferramentas atuais. Imagine um papel amassado. De longe parece plano, mas ao se aproximar, você pode ver que tem múltiplas dobras. Da mesma forma, poderia nosso universo ser apenas uma superfície plana que oculta uma complexidade dimensional muito maior? O conceito de dimensões ocultas também convida à reflexão sobre a natureza do tempo. Em nossa experiência cotidiana, o tempo é percebido como linear. No entanto, e se em outras dimensões o tempo flui de maneira diferente, talvez até mesmo simultânea, isso poderia oferecer explicações para fenômenos que ainda não compreendemos, como a natureza dos buracos de minhoca ou a possibilidade de viajar através do tempo. À medida que os cientistas continuam a explorar essas ideias, a pergunta persiste: que impacto teria a descoberta de dimensões ocultas em nossa compreensão do universo? Talvez abriria novas portas para a física quântica, oferecendo respostas a perguntas que têm desconcertado os cientistas durante séculos. Poderíamos finalmente entender a gravidade, a estrutura do espaço e do tempo e a própria natureza da realidade? A possibilidade de que existam dimensões ocultas também levanta dilemas filosóficos. Se há mais de uma dimensão, o que isso significa para nossa identidade e nosso lugar no cosmos? Estamos sozinhos em um universo de 3 dimensões ou somos parte de algo muito mais vasto e complexo? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a natureza da existência e o significado da vida. A pesquisa sobre dimensões ocultas está na vanguarda da física moderna, impulsionando cientistas a pensar além do conhecido. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais da verdade que poderia mudar nossa percepção do universo. Quem sabe que maravilhas nos aguardam à medida que nos aprofundamos nos mistérios da existência? Em conclusão, a ideia de dimensões ocultas não é apenas um tema fascinante para a ficção científica, mas também é um campo ativo de pesquisa científica. Cada nova teoria, cada experimento e cada descoberta nos leva um passo mais perto de responder às perguntas mais profundas sobre a natureza do universo. E enquanto continuamos buscando, só podemos imaginar as possibilidades que poderiam surgir ao explorar o desconhecido. Assim, mantenha-se curioso e aberto ao que ainda está por descobrir. O universo é um lugar cheio de surpresas, e as dimensões ocultas podem ser apenas uma das muitas maravilhas que ainda não desvendamos. Você se atreveria a olhar além do que conhece e explorar os mistérios que podem estar nos esperando nas sombras do cosmos? O que aconteceria se eu te dissesse que o universo não é tão uniforme quanto parece? No vasto e inexplorado cosmos, há anomalias que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar a própria natureza da realidade. Um desses enigmas é conhecido como o eixo do mal. Este termo, embora soe um pouco dramático, refere-se a um estranho alinhamento de galáxias que tem desconcertado os cientistas há anos. Mas, o que realmente significa esse alinhamento e por que deveríamos nos importar? Para começar, o eixo do mal refere-se a uma direção no espaço que parece conter um número incomumente alto de galáxias que estão alinhadas de maneira surpreendente. Esse fenômeno é intrigante porque, segundo as teorias atuais, o universo deveria ser homogêneo, ou seja, deveria parecer igual em todos os lugares, não importando para onde olhemos.
Você consegue imaginar um universo onde as galáxias estão distribuídas de maneira uniforme, como estrelas em um céu limpo. No entanto, a descoberta do eixo do mal sugere que há algo mais em jogo. Os cientistas utilizaram dados do fundo cósmico de micro-ondas, que é a radiação residual do Big Bang, para mapear a distribuição das galáxias no cosmos. Mas quando analisaram as informações, se depararam com esse alinhamento peculiar que não se encaixava no que era esperado. Por que há mais galáxias nessa direção específica? É uma coincidência ou há forças desconhecidas que estão influenciando sua disposição? Alguns pesquisadores propuseram que esse alinhamento poderia ser o resultado das condições iniciais do universo. Talvez. Nos primeiros momentos após o Big Bang, houve variações na densidade de matéria que criaram essa estrutura. Mas, se isso for verdade, por que não vemos isso em outras partes do cosmos? A natureza seletiva desse alinhamento é desconcertante e levanta mais perguntas do que respostas. Outros cientistas sugerem que o eixo do mal poderia estar relacionado a uma influência externa, algo que vai além da nossa compreensão atual. Poderia ser que existam outras dimensões ou universos paralelos que estão interagindo com o nosso? Essa ideia de um multiverso, embora fascinante, introduz ainda mais mistério. Se existem outros universos, por que não podemos vê-los ou detectá-los? E como poderiam estar afetando o nosso? Além disso, não podemos esquecer o papel da matéria escura, essa substância misteriosa que compõe a maior parte do universo, mas que não podemos ver nem medir diretamente. Alguns pesquisadores acreditam que a matéria escura poderia estar influenciando o alinhamento das galáxias no eixo do mal. Mas mesmo assim, nos resta a pergunta: o que é realmente a matéria escura e como se relaciona com essa anomalia? A fascinação pelo eixo do mal não se limita aos cientistas. Esse mistério capturou a imaginação do público em geral. Muitas pessoas se perguntam se esse fenômeno tem implicações em nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele. Poderia ser um sinal de que estamos prestes a descobrir algo revolucionário sobre a natureza da realidade? À medida que exploramos o eixo do mal, é importante lembrar que a ciência é um processo em constante evolução. Cada nova descoberta nos aproxima de entender melhor nosso ambiente, mas também levanta novas perguntas. As teorias existentes podem ser desafiadas e substituídas por ideias mais adequadas à medida que obtemos mais informações. Enquanto isso, o eixo do mal nos convida a refletir sobre a grandeza e o mistério do universo. Nos lembra que, embora tenhamos percorrido um longo caminho em nossa busca por conhecimento, ainda há muito a descobrir. Cada estrela, cada galáxia e cada anomalia nos oferece uma pista sobre o funcionamento do cosmos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que por trás de sua aparente ordem e beleza, há mistérios esperando para serem desvendados. O eixo do mal é apenas um desses enigmas, uma janela para o desconhecido que nos desafia a continuar buscando respostas. A curiosidade humana é uma força poderosa, e em nossa busca por conhecimento, o universo sempre terá mais surpresas reservadas para nós. Em conclusão, o eixo do mal não representa apenas uma anomalia no cosmos, mas também um lembrete de que a ciência nunca para de questionar o que acreditamos saber. Cada nova descoberta nos impulsiona a continuar explorando e a manter viva a centelha da curiosidade. Então, continuemos olhando para o céu e nos perguntando que outros segredos o universo guarda. Afinal, cada resposta pode abrir a porta para novas perguntas e mistérios ainda mais profundos. O mistério da constante de Hubble é um que capturou a atenção de astrônomos e amantes do espaço igualmente. Por que dois métodos diferentes para medir a expansão do universo nos dão resultados tão díspares? A constante de Hubble é o número que nos indica a que velocidade as galáxias estão se afastando de nós. Mas aqui vem a pergunta intrigante. Por que, ao medi-la, encontramos dois números que parecem não ter nada em comum? Por um lado, temos as observações baseadas no fundo cósmico de micro-ondas, a radiação que nos chega desde o início do universo. Este método nos fala de um universo que está se expandindo a uma velocidade de aproximadamente 69 km por segundo para cada megaparsec de distância. Mas por outro lado, quando medimos a velocidade das galáxias mais próximas utilizando supernovas e outros métodos, encontramos um número que é quase 10% mais alto, 73 km por segundo. O que está ocorrendo aqui? Imagine que você tem dois relógios. Um deles sempre marca a hora exata, enquanto o outro parece estar adiantado. Como é possível que dois relógios que deveriam medir o mesmo tempo deem resultados distintos? Isso é o que acontece no universo?
A discrepância na constante de Hubble assemelha-se a esses relógios desincronizados e nos leva a questionar uma série de suposições que temos dado como certas. Alguns cientistas sugerem que essa diferença poderia ser um sinal de que há algo em nossa compreensão do universo que não se encaixa. Poderia ser que haja uma nova forma de energia escura que não detectamos. Ou talvez há algum tipo de erro nas medições que não consideramos. A possibilidade de que estejamos à beira de uma grande descoberta é emocionante. Adentrando um pouco mais, a energia escura se tornou o coringa do cosmos. Acredita-se que seja a responsável pela aceleração da expansão do universo. Se a constante de Hubble está em desacordo, isso poderia indicar que a energia escura tem propriedades mais complexas do que pensamos. Mas como podemos saber? Embora tenhamos teorias, a verdade é que ainda não chegamos a um consenso. Outra possibilidade intrigante é que essa discrepância esteja nos dando pistas sobre a existência de novas partículas ou forças que não conseguimos observar. Algumas teorias sugerem que poderia haver dimensões escondidas no universo que afetam a forma como medimos a expansão. Isso levanta a pergunta: o que mais poderia estar oculto à nossa vista? A constante de Hubble não apenas afeta nossas medições, mas também tem implicações sobre o destino do universo. Se a velocidade de expansão continuar aumentando, o que isso significa para o futuro das galáxias? Poderíamos estar olhando para um universo que se afasta cada vez mais e que, no final, se desintegrará em um frio vazio. É isso que nos espera. O mais desconcertante é que, mesmo após décadas de observações e cálculos, ainda não temos uma resposta definitiva. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do conhecimento científico. Cada resposta que encontramos parece abrir mais perguntas. É esse o verdadeiro espírito da ciência? Uma busca interminável na qual cada descoberta nos empurra a questionar o que acreditávamos saber. Além disso, a constante de Hubble nos mostra como a ciência pode ser um campo em constante evolução. As teorias que um dia foram aceitas podem ser desafiadas à medida que obtemos mais dados. Isso nos lembra que o conhecimento não é um destino, mas uma jornada, e que cada passo à frente pode nos levar a caminhos inesperados. Na comunidade científica, a discrepância gerou um fervor de discussão. Que experimentos podemos realizar para resolver esse enigma? Algumas novas missões espaciais estão em andamento, e os astrônomos estão ansiosos para ver se esses esforços nos proporcionarão mais clareza. Poderia ser que estejamos à porta de um avanço monumental que mudará nossa compreensão do universo? A constante de Hubble também ressoa na cultura popular. Filmes, livros e documentários exploraram a ideia de uma expansão cósmica que desafia nossa compreensão do tempo e do espaço. Como podemos reconciliar esses conceitos com nossa vida cotidiana? A forma como vemos o universo pode mudar significativamente com cada nova descoberta. Em resumo, o mistério da constante de Hubble é um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada medição que realizamos, cada observação que fazemos, nos leva um passo mais perto de desvendar seus segredos, mas também nos lembra que há muito mais a ser descoberto, que outros mistérios do cosmos poderiam estar esperando para serem revelados. Só o tempo dirá. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense na constante de Hubble e no que realmente significa. A expansão do universo não é apenas uma medida, é uma janela para o desconhecido. Um lembrete de que sempre há mais a aprender. A busca pela verdade é uma jornada interminável, e nós, como exploradores do cosmos, estamos aqui para vivê-la. O vasto universo que nos rodeia está cheio de enigmas que desafiam nossa compreensão. Ao longo desta jornada, exploramos mistérios que nos deixaram mais perguntas do que respostas. Mas no final do dia, o que realmente aprendemos sobre o cosmos e sua essência? Por que, apesar dos avanços na ciência, continuamos olhando para o céu com espanto e curiosidade? A verdade é que cada um desses mistérios nos convida a refletir sobre nossa própria existência. É possível que, em um universo tão vasto, estejamos destinados a ser apenas uma parte minúscula de um quebra-cabeça muito maior. Os paradoxos e as peculiaridades que discutimos nos mostram que a ciência ainda tem muito a descobrir. Cada resposta que encontramos abre a porta para novas perguntas, desafiando nossa percepção da realidade. Ao considerar a paradoxo de Olbers, nos perguntamos por que o céu noturno se apresenta escuro. Apesar de haver infinitas estrelas no universo, é um simples truque da luz ou há algo mais profundo que não compreendemos? A escuridão do céu pode ser um lembrete de nossas limitações como seres humanos e da vastidão do espaço que nos rodeia.
O grande atraidor, esse lugar misterioso que parece exercer uma força gravitacional sobre nossa galáxia e muitas outras, levanta outra questão fascinante. Que segredos esconde esta região invisível? A busca por respostas nos leva a considerar que o universo pode ser um lugar cheio de surpresas, onde o desconhecido está sempre à espreita. Falando em surpresas, as galáxias ultradifusas são um fenômeno que desafia nossa noção do que constitui uma galáxia. Como é possível que existam corpos tão grandes e vazios no cosmos? Este mistério nos lembra que nossa compreensão da formação e evolução das estruturas cósmicas ainda está em desenvolvimento. A energia do vácuo é outro enigma que nos confronta. Esta força misteriosa parece ser responsável pela expansão acelerada do universo. Como é possível que algo tão aparentemente vazio tenha um impacto tão profundo na cosmologia? A busca por sua origem pode ser a chave para entender o destino final do nosso universo. E então está o mistério da estrela de Tebbe, que fascinou tanto cientistas quanto entusiastas. O que causa as variações em seu brilho? Algumas teorias até sugerem a existência de megaestruturas alienígenas. Estamos realmente sozinhos no universo ou há outras formas de vida nos observando à distância? As lentes gravitacionais nos mostram o poder da gravidade ao dobrar a luz de galáxias distantes. Mas o que realmente nos dizem sobre a matéria escura? Este fenômeno nos leva a perguntar se tudo o que vemos é apenas uma pequena fração do que realmente existe no cosmos. A assimetria entre matéria e antimateria é outro quebra-cabeça que nos leva a questionar nossa compreensão do universo. Por que somos feitos de matéria e não de antimateria? Este desequilíbrio pode ser a chave para entender a evolução do universo desde seus primeiros momentos. O eixo escuro e o alinhamento de galáxias que desafia a homogeneidade do cosmos nos lembram que o universo está cheio de mistérios que ainda não desvendamos. Poderia haver forças ou influências que ainda não detectamos? A exploração dessas anomalias nos empurra a continuar buscando respostas. Ao falar do fundo cósmico de micro-ondas, nos deparamos com a radiação que nos chega desde o início do universo. Que segredos esta luz antiga nos revela? Cada canto dessa radiação pode conter pistas sobre os eventos que moldaram nosso cosmos. A inflação cósmica e a rápida expansão inicial do universo são conceitos que nos desafiam a pensar em escalas de tempo e espaço que vão além de nossa compreensão cotidiana. O que provocou essa expansão e qual é seu significado para o futuro do universo? As estrelas de quarks, embora hipotéticas, nos mostram que o cosmos pode estar cheio de maravilhas ocultas. Quantas outras formas de matéria e energia poderiam existir no universo que ainda não descobrimos? Os neutrinos cósmicos, essas partículas quase invisíveis que atravessam tudo, podem conter pistas sobre a origem do universo. Que segredos eles carregam consigo através do espaço e do tempo? Talvez esses espectros silenciosos sejam os mensageiros de um universo mais complexo do que imaginamos. O limite de Planck é um limiar onde as leis da física como as conhecemos deixam de funcionar. O que acontece além dessa fronteira? Este conceito nos convida a contemplar um universo onde as regras que regem nossa existência podem ser diferentes. Finalmente, as explosões de raios gama e a matéria espelho nos levam a um terreno ainda mais misterioso, onde a compreensão se encontra na fronteira do desconhecido. O que essas explosões nos dizem sobre a natureza da realidade? Existem dimensões ocultas que escapam à nossa percepção? Ao olhar para tudo o que exploramos, fica claro que o universo é um vasto mar de mistérios que ainda nos desafiam. À medida que continuamos nossa busca por respostas, é essencial lembrar que cada descoberta nos aproxima de compreender não apenas o cosmos, mas também nosso lugar nele. Estamos prontos para enfrentar o desconhecido e aceitar que, às vezes, as perguntas são mais importantes do que as respostas. No fundo, o verdadeiro mistério do universo pode ser, em si mesmo, a jornada de descoberta que todos compartilhamos.